As quadrilhas são grupos que mobilizam as suas comunidades. Poxa, tudo isso começou numa escolinha na periferia de Olinda, lá em Águas Compridas. Foi muito corajosa a minha trajetória com a Lumiar. É uma coisa que eu admiro muito, que é a paixão que vocês têm. A festa junina ela é para nós um complexo ritualístico dos mais importantes do Nordeste. As festas juninas elas englobam dimensões religiosas, porque a gente tem, né, a devoção a santos católicos, os rituais nos terreiros de candomblé para Xangô, aspectos sociais, socioeconômicos, porque elas promovem a produção de recursos, de emprego e renda, que é uma característica muito importante dessas festas, né? Então a gente mobiliza cozinheiros, pessoas que vão trabalhar nas decorações da festa, pessoas que vão trabalhar nas mais diversas atividades necessárias para que a festa aconteça. E as quadrilhas, por exemplo, dentro das festas juninas, elas cumprem essa função de atualizar a ruralidade, de nos informar o quanto o rural é importante, de nos informar o quanto temos características tradicionais que vêm desse universo rural e que nos constituem enquanto sujeitos aqui na cidade. A gente convencionou a chamar um conjunto de características das quadrilhas juninas como tradicional ou matuta. Essas quadrilhas que elaboravam um matuto jocoso, um matuto que brincava com o pejorativo, que flertava com o exótico, aquele matuto de dente quebrado, bolinha no rosto, roupa remendada. Era uma caricatura do universo rural, uma caricatura dos homens e das mulheres do campo. Essa quadrilha ela veio no meio do século XX, porque a quadrilha não era isso. Não dá para chamar isso da origem das quadrilhas. As quadrilhas vieram da Europa, já chegando aqui no Brasil com dança de corte, foi apropriada pelo mundo rural e na urbanização ela chega nas cidades como esse estereótipo do mundo rural. A partir de 80, a gente começa a perceber as mudanças estéticas. E aí essa transformação, essa, digamos que, ressignificação do matuto, tira o matuto jocoso, exotizado do lugar central e os jovens da periferia do Recife começam a incorporar novas referências dessa brincadeira popular chamada quadrilha, promovendo mudanças estéticas naquilo que a gente chamava de quadrilha matuta tradicional. Essas primeiras mudanças foram chamadas de quadrilhas estilizadas. Isso durou entre 80 e 90, muito fortemente. As quadrilhas converteram as quadrilhas tradicionais em grandes espetáculos competitivos e a partir da década dos anos 2000 a gente começa a vivenciar uma outra experiência, que é a experiência da recriação, que já é um segundo passo, que é um passo de reelaborar as mudanças das estilizadas, tornando mais regional, trazendo referências mais locais, modernizando tais referências. Isso começa com a quadrilha Deveras e também com a quadrilha Lumiar, porque a cultura popular ela é mutável, ela é dinâmica, ela muda mesmo. Então o que era uma dança de corte vira hoje um grande espetáculo público, gratuito, nas comunidades das mais diversas das grandes cidades. As quadrilhas são grupos que mobilizam as suas comunidades nos diferentes bairros do Recife, a juventude da comunidade, do Recife e da região metropolitana, também do interior do estado. Para a produção desse espetáculo, a quadrilha exige uma dinâmica de encontros permanentes, que são os ensaios, que formam vínculos sociais profundos entre as pessoas. Então, os ensaios, muito mais do que a repetição mecânica, técnica das coreografias para o São João, né, para serem dançadas no São João, os ensaios são grandes lugares de sociabilidade, de trocas, de convivência. Então, os quadrilheiros que estão numa quadrilha convivem com pessoas as mais diversas. Então, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas trans, mulheres trans, travestis, homens gays, homens cis gays, homossexuais, tem todos, heterossexuais, tem todos os jeitos na quadrilha. Assim que acaba um São João, os quadrilheiros se organizam para preparar o espetáculo do ano seguinte. Então,
quase que cíclico, ininterrupto, que esse grupo vai se encontrar até chegar ao próximo São João. Dentro da comunidade, ela promove uma cadeia produtiva. Ela contrata costureiras, bordadeiras, aderecistas. Ela representa essas comunidades que muitas vezes são vistas sob o aspecto da violência, muitas vezes são vistas como comunidades perigosas porque elas são da periferia. Elas representam essas comunidades nos grandes espetáculos públicos que são os arraiais, espaços juninos como os arraiais. Elas levam o nome de suas comunidades para o São João. Em 92, criamos a quadrilha Deveras, melhor dizendo, a quadrilha junina recriada Deveras. Recriada porque a minha ideia foi recriar o brinquedo chamado quadrilha junina, trazendo um pouco essa relação do, vamos dizer, o matuto, ou seja, o retirante que sai da sua cidade natal para a cidade grande em busca de uma nova vida. Mas ele traz consigo os seus brinquedos, o seu matulão, a sua história. Então, eu acreditava que essa era a quadrilha nova que a gente queria apresentar. Então, criamos repertório com bandas e músicos de Pernambuco e começamos a dar um novo formato, um novo jeito de fazer a quadrilha junina, que traz brinquedos do ciclo junino, mas de outras manifestações como coco, ciranda, danças do ciclo junino, para agregar a esse retirante que estava dançando. Em 92 fomos para a rua e ficamos montando a Deveras até 2002, melhor, 2003. E assim, e cada ano a gente trazia algo novo, alguma provocação, para poder dizer às pessoas que aquele brinquedo estava tão vivo quanto qualquer outra coisa que existisse nessa nossa vida contemporânea. Hoje o movimento quadrilheiro junino é muito mais avançado do que a Deveras, mas na nossa época o que a gente fazia era realmente já uma provocação muito além do processo que pudesse imaginar para aquela época. A Lumiar, ela nasceu na comunidade do Pina por componentes que eram inteiramente da comunidade, né? Com o tempo, a gente tem hoje jovens artistas, né, de outros estados que participam do processo. Ela era um trabalho de atividade social de uma igreja católica. A dança popular era uma das atividades desse projeto social, que era a Lumiar. Nesses 27 anos, a Lumiar teve uma crescente, né? Teve várias fases. Nós éramos um grupo de 30, hoje nós somos um grupo praticamente de 200. Eu venho de habilidades teatrais, né? Eu venho de uma escola de teatro, né? Eu vinha já de companhias de teatro. E eu encontrei dentro do espaço da quadrilha junina uma abertura para isso, né? Inserir dentro daquele movimento que tinha uma característica e um processo tradicional de ser e inserir a minha linguagem do teatro. Banquete, convidados e até mesmo balão que pedimos para soltar quando terminar o cassório. Então a Lumiar, ela começou a elaborar plásticas diferentes na forma de se vestir, né? A cenografia, adereços, a forma de dançar. E o meu próprio diálogo com a quadrilha era um diálogo de teatro mesmo. Eu comecei a chamar a quadrilha de espetáculo, eu comecei a inserir, né, a contrarregragem, né, outros elementos que não faziam parte desse universo do ciclo junino. Mas tudo isso realmente botou a Lumiar no divisor de águas, né? Você fala do São João, do movimento de quadrilha junina, de espetáculo junino, antes e depois da Lumiar. O nosso pioneirismo em alguns aspectos, né, que aconteceram durante esses 27 anos, foi devido à necessidade de alcançar os crescimentos, né, desejados dentro dos espetáculos. A arte, para mim, sempre foi um espaço de liberdade, um espaço de que você desenvolve arte que determina, né, o que você quer ser, como você quer fazer,
né? Então vem aí a questão de uma luta que sempre foi muito forte do LGBTQIA+. Então eu tinha ali artistas, eu tinha rapazes, atores, até travestis, trans, né, que queriam participar do espetáculo dentro da forma do seu desejo. E eu digo, poxa, isso aqui é um espaço de arte, é um espaço de liberdade. Por que as pessoas não se expressarem e não degustar, né, aproveitar desse momento como ela queira? Existiam algumas perseguições paralelas, mas não era uma coisa muito forte. Eu comecei a ter problemas com os interestaduais, né? E precisei fazer protesto público, de pegar o microfone e gritar. E até hoje eu continuo nessa militância, né? De que todo mundo entenda que o espaço de arte é um espaço de liberdade de expressão. Por exemplo, no concurso da UNERJ, na Paraíba, em 2005, eles queriam tirar 2 pontos por cada rapaz que tivesse vestido de dama. Eu fui chorando daqui até a Paraíba. E a Lumiar, ela foi muito corajosa, a minha trajetória com a Lumiar. Então, a Raio começou em 1996, né, como uma quadrilha mirim de escola. Eu naturalmente era criança, né, minha mãe que criou a quadrilha, a Alana Nascimento, criou a escola, na verdade, e como ela sempre gostou muito de festa de São João e nunca teve oportunidade, nunca pôde financeiramente também fazer a roupa, né, vivenciar o São João, ela meio que se realizou na escola, né, e consequentemente na quadrilha. E aí é essa relação, né, de uma quadrilha de escola que pela primeira vez vai dançar fora do bairro, né, tempos depois vai dançar fora de Olinda, vem dançar inclusive aqui no sítio da Trindade, né, o primeiro campeonato pernambucano que foi nos anos 2000, né, o primeiro título. E com esse título a gente pela primeira vez foi para fora de Pernambuco, né, representar Pernambuco no Nordestão de quadrilhas, em Natal, e aí fomos campeãs também desse festival, a gente voltou feliz da vida. E aí a gente não parou mais, né, ganhamos diversos títulos, e quando eu falo isso é porque para a gente é muito importante vencer, primeiro pelo reconhecimento do trabalho, mas para mim, pessoalmente, é mais importante ainda porque é uma oportunidade, uma porta que se abre para a gente poder ir para outras cidades, conhecer outras pessoas, outras quadrilhas, outras culturas. Um belo dia também a gente recebeu um convite, né, um sonho que a gente realizou, que foi levar Raio de Sol para fora do Brasil, né? Uma turnê chamada Brasil Junino. E a gente viajou por 2 meses, né? Pela cidade de Lisboa, Madrid, Londres e Roma. Então esse, assim, sabe, não estava nem nas nossas expectativas mais malucas, que a gente sonha muito alto sempre. Mas esse sonho, assim, a gente não imaginava que um dia ia realizar. E é inesquecível na vida da gente, né? Assim, a gente já ter batalhado tanto e olhar para trás e pensar, poxa, tudo isso começou numa escolinha na periferia de Olinda, lá em Águas Compridas, né, com a minha mãe, né, e a gente está realizando algo tão grandioso de representar a cultura brasileira lá fora, né. Em Roma as pessoas são muito eufóricas, então as pessoas aplaudiam muito e bravo, faltava entrar para dançar com a gente, né. Em Londres já era de outra forma, não tinha esse fogo, né? As pessoas eram muito contidas, mas assim, quando acabava, aí tinha aquela vontade de conversar, de saber da história, sabe? No centro de Londres, nos pontos mais visitados por turistas, a atração foi o Brasil Nordestino. Eu defini, digamos, também a minha profissão por conta desse envolvimento com quadrilha, né? Eu sou antropóloga. Então eu escolhi estudar a cultura popular, conversar com as pessoas, escrever sobre isso. Mas aí na Bahia, onde eu fui morar, né? Onde eu fui escalada, né, para trabalhar, eu conheci um grupo de dança lá, né, e aí contribuí bastante com eles, né, levei o pessoal daqui para dançar lá também, fiz esse intercâmbio e me envolvi muito com essa coisa de grupo de dança, dos festivais e tudo, e aí eu botei na minha cabeça, né, quando eu voltar pro Recife, a primeira coisa que eu vou fazer é o nosso grupo de dança, porque na Raio já tem muita gente que tem muito talento, né, que tem que já é meio que profissional mesmo da dança, mas não tem muitas oportunidades. Né? Então eu pensei, não, a gente vai criar um grupo, né, que com um grupo de dança a gente consegue se apresentar o ano inteiro, a gente consegue se inscrever em festivais de dança, né, tanto de Pernambuco quanto de fora, e aí dá visibilidade, profissionaliza pessoas, né? Então foi muito com essa ideia, né, de pegar espetáculos da Raio
né, adaptar para o palco, fazer novos figurinos e tal, e apresentar ao longo do ano todo. Eu sempre defendo que quadrilha junina é dança, né, antes de tudo. Claro que é um complexo, né, de expressões das artes plásticas, do teatro, da dança, da história, da cultura popular, mas para mim a essência é a dança. Por que a gente não pode dançar no Festival Internacional de Dança do Recife? Por que a gente não pode compor a Mostra Brasileira de Dança? Né? Se a gente faz dança também. A quadrilha é formada por, na sua grande maioria, jovens da periferia, né? Muitas vezes tem gente que não tem nem a passagem para ir para o ensaio. Então, como é que a gente consegue botar isso na rua? Né? Eu não sei. Essa pergunta eu não faço. Né? Eu sei que a gente faz. Isso é um feito absurdo, né? Quando a gente vai falar de cultura, de produção cultural. Porque é muita gente dançando, todo ano um espetáculo novo, figurino novo. E aí a gente não tem uma subvenção, um patrocínio, né? A gente meio que produz isso. Né? E aí a gente faz rifa, bingo, cada um meio que tenta pagar a sua roupa, quem não pode presta outro tipo de serviço, vai bordar a roupa, vai fazer o chapéu, né? Enfim, é uma mobilização para aquilo ali ficar pronto. Então, se a gente não tem uma costureira que confia na gente, que vai dar o figurino antes da gente pagar ela, a gente não consegue botar raio na rua. Se a gente não tem um motorista do ônibus que muitas vezes bota o combustível do bolso dele para receber depois, a gente não conseguiria sair com a raio. Mas eu acredito isso, assim, que a gente sempre tem que insistir, investir, procurar nosso espaço, sabe? E conquistar novos espaços também. Mas o forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor, as moreninhas da brincadeira. Eu sempre acompanhei quadrilha, sempre assisti quadrilha, mas nunca me imaginei dançando em uma. Eu fui assistir um ensaio de uma quadrilha, né, chamada Junina Raio de Sol. Fui sem pretensão nenhuma de dançar, né, fui para conhecer o trabalho da Junina. Chegando lá, me apaixonei com aquele universo e logo fui induzido a entrar no ensaio e ensaiar. E voltei para casa com um sentimento estranho, assim, né? Uma emoção diferente. E aí veio 2017, né? O qual eu fui presenteado a ser noivo da quadrilha. Né, e foi uma emoção ímpar, assim, não tenho como mensurar até hoje. Foi um presente que eu guardo esse presente com muito carinho. E veio 2019 e eu recebi mais um desafio, que foi ser o vaqueiro da Junina Raio de Sol, junto com minha dama, né, Stephanie Santiago, a qual a gente tinha, além de dançar, tinha que ter uma atuação maior, né, compor realmente um corpo para o personagem e ter uns acessórios, né? Além disso, eu tinha um cavalo, o qual tinha momentos que eu dançava com esse cavalo. E foi o último ano, né, que a gente dançou quadrilha. É um amor que a gente não consegue explicar. Né, se torna uma segunda família, né? Porque a gente é abraçado de tal maneira e a gente faz amigos que a gente leva pra vida. Desde pequena sempre fui encantada com o ciclo junino. Hoje, depois de grande, eu sou apaixonada. Eu não me vejo mais sem uma quadrilha, eu não me vejo mais viver sem dançar um forrozinho em junho. É tão emocionante ser quadrilheira. Quando eu decidi ser quadrilheira, primeiramente eu fui por brincadeira. Depois, quando eu me dei conta, eu não conseguia mais sair. Quadrilha junina pra mim é muita coisa. Quadrilha junina é meu refúgio, é minha alegria, é minha força diária, tipo, meu alicerce. Eu gosto muito de dançar quadrilha e quero dançar quadrilha até ficar velhinha. O festival nasceu em 89, foi uma criação de José Dias Raposo, né? Que na época era diretor de programação da Globo Nordeste, e ele, junto com Delza, fizeram todo esse projeto, né, acontecer. A gente procura escolher pessoas que são da área. Por exemplo, quem julga música é quem é da área musical. Quem julga figurino é quem trabalha figurino. Quem julga casamento é da área de teatro. E assim a gente vai compondo todo o júri. Antes, a gente montava aquela estrutura toda lá no Cabo, Igaraçu, todo dia, mas o que é que acontecia? Junho é um mês de muita chuva. E a gente não conseguia dar uma estrutura
entre aspas, que eu falo decente, assim, uma estrutura que conseguisse oferecer mais para quem estivesse ali. Por exemplo, a gente não conseguia fazer um ambulatório com camas, com ar-condicionado, que lá no SESC a gente consegue. Eu lembro que eu fui fazer um dia, que eu estava trabalhando, estava gravando a final, não lembro se foi Nordeste ou se foi Pernambuco, lá no Cabo, que choveu, que a água batia na metade da perna da gente. Então, assim, as pessoas estavam sendo atendidas embaixo de chuva, lá na grama deitado. A gente está ali para ajudar. Eu digo, se não puder ajudar, não atrapalha. Então, assim, se você vê que uma pessoa está carregando peso, ajuda, porque aquilo não vai fazer com que ele ganhe mais ou menos ponto lá dentro. Já teve ano que eu vi as próprias quadrilhas já chegavam para ajudar outra quadrilha que ia dançar. Então, assim, isso é legal, porque fora do arraial não existe rivalidade. Eu acho que maior que isso, tudo, sabe? É uma coisa que eu admiro muito, que é a paixão que vocês têm. Eu acho surreal e admiro muito, muito. Por isso que quando a gente faz o festival, todo mundo que está ali trabalhando, a gente trabalha com muito amor, para que vocês cheguem ali, se sintam acolhidos, que vocês se sintam importantes, porque vocês são.